Boa tarde a todos. É muito bom ter essa oportunidade de apresentar para vocês esse assunto aí do debit flow na Serra do Mar. Essa apresentação de hoje, ela é parte do nosso livro Debit Flow na Serra do Mar, o caso de Caraguatatuba 67. Né? O livro ele é interessante porque ele faz uma retrospectiva técnica e histórica da catástrofe de 67. Só para a gente começar o assunto, né, acho que é importante definir para todos aí o que é um debit flow. Né? O debit flow, por definição, né, é uma definição assim, bem sucinta, mas eles são eventos que ocorrem em regiões montanhosas em todo o mundo e se caracterizam pela ocorrência de inúmeros escorregamentos, principalmente em solos ou horizontes de solos e rocha, associado a intensos e prolongados episódios de chuva. Se você olhar aqui na imagem à direita, né, isso aqui é um exemplo no mundo, né, de um debit flow na Venezuela. Dá para ter ideia das consequências de um fenômeno dessa natureza. Né? Olha o tamanho dos blocos, solo, madeiras, né? Tudo isso daí desce das regiões montanhosas e vai em frente, né? Alcançando áreas habitadas, áreas não habitadas, e quando acontece em áreas habitadas, tem esse tipo de catástrofe, essas consequências. À esquerda, você pode notar onde tem as ocorrências desses debit flow no mundo. Né? Então, se você olhar aqui à esquerda, a parte esquerda da foto, né, você tem aqui as montanhas rochosas, os Andes, né, o Himalaia, até regiões aqui de Nova Zelândia, né, aqui embaixo, que é um país extremamente montanhoso, bastante montanhoso, é onde ocorrem esses movimentos. Né? Esse daqui é a imagem do início da apresentação e mostra como ficou a parte de Caraguatatuba, da região da Serra de Caraguatatuba, na Serra do Mar, após o evento de 67. Logo após, né? Não foi exatamente em seguida. Mas se vocês notarem, toda essa parte branca aqui, né, são escorregamentos, tá vendo? Todos escorregamentos. E essa linha aqui, que está mais ou menos definindo, né, o pé dos escorregamentos, é a atual Tamoio, a rodovia dos Tamoios, trecho Serra. Né? Aqui, tem aqui um outro trecho. Tá? E por aqui passa o rio, que drena toda essa bacia onde ocorreu esses escorregamentos que culminaram aí com o debit flow. Né? É o Rio Santo Antônio, que chega ao mar. Né? E essa aqui é a área urbana, na época, e atualmente a mesma coisa, né? De Caraguatatuba. Só para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui é um mapeamento de todos os escorregamentos que ocorreram nesse evento em 1967. Foi um mapeamento feito pelo IPT, né? Por conta de uns estudos que na época estavam sendo feitos na região, e estima-se mais ou menos em 700 mil escorregamentos. Né? Aqui é a área urbana de Caraguatatuba, aqui é a praia maior, né? E aqui é a planície de Caraguatatuba, para quem conhece, facilmente dá para identificar. Né? E esses aqui são as drenagens, né? E esse rio aqui, né, onde eu estou assinalando, é o Rio Santo Antônio, que é aquele que eu mostrei no slide anterior. Esse slide, só mais uma coisa, isso me esqueci de dar a referência. Esse trabalho aqui, né, ele foi apresentado por Fúfaro e outros em 1976, no primeiro congresso da BGE. Né? Esse slide aqui, né, ele apresenta os mesmos escorregamentos, agora em vermelho, né, e associado às isoetas, que são os índices de chuva que ocorreram nos dias 17 e 18 de março. Então, dá para ter uma ideia que essa isoeta aqui é de 500 milímetros de chuva, essa aqui é de 400, essa de 300. E aqui está mais ou menos a borda da Serra do Mar.
Então, você vê que aqui é o mesmo slide, né? É a região central da cidade de Caraguatatuba. Dá para ter ideia da concentração de chuva associado com essas encostas aí que já são instáveis, né? Como é que a consequência não podia ser outra, né? Muito bem. Então, isso daí, a gente está falando ainda em os conceitos e as origens do debris flow. Uma coisa interessante que a gente tem que mencionar aqui são esses conceitos de risco, né? Quando nós estamos falando risco de debris flow no Serra do Mar, o que significa risco? O risco tem vários conceitos e serve para qualquer tipo de área técnica, economia, geologia, enfim, tudo isso. Então, como nós podemos definir o risco, né? O risco é uma probabilidade de ocorrência de alguma coisa, de algum fenômeno, no caso nosso, né? Versus o danos ou consequência. Ou então, é um perigo ou ameaça versus a vulnerabilidade. Isso aqui é um conceito assim, genérico de risco. Depois, afinando um pouco o nosso conceito, a gente cai para riscos naturais, né? O que são riscos naturais? São aqueles que não têm interferência do homem. Por exemplo, cheias, secas, tufões, né, ciclones, o que ocorreu agora na Flórida, né, que devastou várias cidades lá, né? Não tem controle, né? Não tem controle isso daí. São riscos naturais e não tem interferência do homem, né? Mudanças climáticas, fogos selvagens, são aqueles fogos, aqueles fogos que acabam tendo surgência isolada, né, independente da mão do homem, não são os fogos criminosos, né, incêndios criminosos. Né? E o risco de natureza geológica, que é o nosso enfoque aqui. E dentro desse enfoque de risco de natureza geológica, a gente pode dizer que é uma ação, né, devido a uma ação de um processo natural de origem geológica. Né? E quais são essas origens geológicas? Pode ser um terremoto, né, maremoto, né, maremoto, escorregamentos, erosões, né? Tudo isso está associado a um risco geológico. E ele pode estar acelerado por processos antrópicos. Né? Por exemplo, erosões. Né? Se você faz uma devastação numa região altamente erodível, a consequência exatamente é a ocorrência de erosões. Né? Se você desmata áreas de encostas, a ocorrência vai ser de escorregamentos, né? E assim por diante. Né? E quando nós falamos em risco, é importante, né, para nós que trabalhamos em obra de engenharia, fazer uma associação com essas obras de engenharia. Né? E esses riscos geológicos, né, associados às obras de engenharia, eles são decorrentes da complexidade geológica, né, da qualidade das investigações e do tipo de obra. Então, como consequência, né, desses riscos aí nas obras de engenharia, o que acontece? Nós temos acidentes de pequena ou grave proporção, né? E aí você tem aí perdas materiais, humanas e custos aí, né, para refazer, para recompor, né, essas obras. Né? E a gente menciona alguns pontos básicos que minimizam esses riscos geológicos, né? Quer dizer, isso é importante, né, destacar isso daí, né? E quais seriam esses pontos básicos? Primeiro, custos adequados para a investigação geológica. Né? A investigação geológica, quando a gente está tratando de uma área complexa, ela é fundamental que seja detalhada. Né? Ela tem que ser completa. Ela tem que ela tem que chegar no modelo. Nós vamos ver daqui a pouco. Né? Outra coisa importante na questão dos riscos são profissionais que têm experiência e qualificação nisso, daí conheçam o assunto, né? Prioritariamente, né? Que possam avaliar os potenciais riscos que permitem contornar ou resolver o problema. Né? Recursos e tempo suficiente para preparar essas diretrizes geológicas geotécnicas. Né? Tem que ser adequada para a questão que está sendo enfocada. Né? E uma coisa fundamental também é a classificação. Se o risco é baixo, se o risco é médio, se o risco é alto. Isso daí vai dar assim, a qualificação e a dimensão do risco. Então, a gente pode dizer, né,
que em termos de condicionantes de risco geológico, né, a gente tem alguns aspectos, alguns fatores importantes. A primeira questão é a geomorfologia. A geomorfologia, ela nos dá assim, o tipo, forma e dinâmica do relevo. Isso daí é fundamental, né? Porque em função da dinâmica de relevo, os riscos são maiores ou menores. Depois, outro condicionante é a geologia e solos, né? Que são tipos litológicos, estruturas geológicas, formas de ocorrência de solo de alteração, corpos de talos, né? Que é uma coisa que é super importante, né? Coluviões, aluviões, etc. E os tipos de processo. Os tipos de processo eles estão associados a esses outros dois itens anteriores, a geomorfologia e a geologia, né? E pode se dar através de escorregamento, de quedas de bloco, rastejos, né? Debris flow, que é o enfoque nosso aqui nessa apresentação, recalques, erosões e assoreamento. E não menos, né, importante, né, talvez em certos casos até o mais o condicionante, né, é a influência da água, que a gente pode enxergar como índices de chuva, comportamento do lençol freático, escoamento de superficial, etc. Então, quando nós falamos em risco geológico, quando nós em obras de engenharia, né, a gente entra agora mais afunilando mais o assunto, né, e correlacionando as fases do empreendimento de uma obra com o risco geológico, no caso aqui, a obras lineares, no caso mais específico, rodovias, né, estradas. E isso daí é uma coisa super importante, porque quando a gente fala em obras de estradas, obras lineares, são obras que atravessam vários tipos de terrenos, né? Porque são obras que têm, pode ser alguns quilômetros, pode ser dezenas de quilômetros, às vezes até centenas de quilômetros, né? Mais de 100 quilômetros. E isso daí atravessa compartimentos geológicos até completamente diferentes, né? Com características geológicas diferentes, né? E só para a gente entender um pouco, né, como seriam esses terrenos, a gente tem aqui, no caso da Serra do Mar, por exemplo, né, os riscos geológicos de grande magnitude e são devidos à elevada precipitação. Você tem duas coisas importantes na Serra do Mar: elevada precipitação, né, e um relevo extremamente, vamos dizer assim, abrupto, né, são as encostas. Isso daí é um binômio aí que, como consequência, só pode dar os escorregamentos. E quero lembrar aqui, né, que esses escorregamentos na Serra do Mar constituem a própria evolução de terreno, né? A própria evolução da Serra do Mar se dá através desses fenômenos, né? Que são os escorregamentos, que às vezes, como eu falei, né, quando eles ocorrem de uma maneira generalizada, devido a altos índices pluviométricos, eles acabam culminando com o debris flow, né? Na verdade, é o conjunto de dezenas, centenas de escorregamentos que descem serra abaixo, até atingir as planícies e a própria região costeira. Desculpa. Um outro meio, né, geológico que ocorre, né, esses riscos são os relevos suavizados, né, como os planaltos, com morros e morrotes, né. Nessas condições, erosões e assoreamentos, né, ocorrem de uma maneira generalizada, escorregamentos de grandes espessuras, né, porque na Serra do Mar os nossos escorregamentos são pequenos, 2 metros de espessura, 3, né, de modo geral. Mas tem localmente você pode ter uma situação mais particular. Agora, nesses relevos mais suavizados, onde as espessuras de solo são maiores, né, 20 metros, até mais, né, você pode ter riscos, né, de escorregamentos de cortes de grandes volumes, né? E um outro risco, né, um outro compartimento, outra condição geológica aí que oferece risco, né, são as planícies aluvionais, marinhas ou fluviais, né? Esses riscos geológicos nessas áreas estão associados às camadas da argila orgânica, que são o solo mole. Então, a consequência com recalques elevados e tal,
Isso daí condiciona um baita de um risco, né? Um problemão, né? E essas nossas estradas, especialmente as litorâneas, ou mesmo no interior daí do continente, se atravessa grandes planícies aluvionais ou marinhas. E aí esses problemas começam a aparecer. Uma coisa super importante, né, que a gente destaca aqui como na questão do risco geológico é a sua ocorrência em função da fase do projeto, né, da fase do empreendimento, desculpa, né? Porque o empreendimento, um empreendimento de modo geral, né, ele tem a fase de projeto, né, que pode ter a viabilidade, projeto básico, executivo, etc. E a fase de construção, que é a construção propriamente dita, e a de operação. E nessas fases, né, cada abordagem na questão do risco é diferente, né? Por exemplo, na fase de projeto, a gente tem a prevenção e minimização, né? Por quê? Porque você pode mudar traçado, mudar ainda, isso eu estou falando em obras viárias, né? Você pode mudar traçado, você pode deslocar, né? Ajustar, etc. Na fase de construção, praticamente a obra já está iniciada. Então, o que resta fazer é a mitigação, é a correção do que, por alguma razão aí de má investigação, falta de investigação, ou uma própria complexidade não prevista dos terrenos, né? A gente entra com a mitigação. E na fase de operação, a grande preocupação é a proteção do usuário, né? Ou a carga e o produto. E para isso, né, o risco tem que ser monitorado. Então, a gente tem que desenvolver monitoramentos que cuidem para que, na eventual ocorrência de algum problema geológico, né, na questão aí do risco, ele possa ser previsto e cuidadosamente monitorado. Quando a gente fala em modelos, né, de projeto, a gente tem sempre, né, dois tipos de modelos geológicos. Isso aqui é uma coisa interessante porque são os modelos que a gente usa no desenvolvimento de um projeto. O primeiro modelo é o modelo geológico conceitual. Então, é aquele modelo onde você tem praticamente o terreno e no terreno você vai ter que fazer um modelo para você associar as características geológicas do modo geral e subsidiar o projeto, né, de engenharia. Esse modelo, né, ele parte aqui dos investigações, né, dos mapeamentos, dos ensaios, né, de laboratório e da própria investigação do subsolo. E gera alguma coisa parecida com isso, que é um perfil geológico e geotécnico, onde você tem aqui as diversas camadas, né, que são definidas por ocorrência pela investigação que foi executada, né? E com isso você tem o modelo. Por outro lado, na verdade não é bem por outro lado, mas em seguida, né, no desenvolvimento da obra, você tem o modelo geológico real. E aí é que você está com o modelo, aí que você vai encontrar a realidade, a gente pode chamar, né? Porque o modelo conceitual é aquilo que ele é interpretativo, né? Você tem informações aí, às vezes até indiretas, e você monta esse modelo dessa maneira, dentro das suas informações possíveis. O modelo real, ele é o que está lá hoje, né? É o que está lá na hora que a obra foi implantada. Então, nesse momento do modelo real, é que a gente faz os ajustes necessários. Tá? Então, eu vou abordar essa questão do risco geológico encontrado na fase de projeto, né? Que é uma experiência que nós tivemos aí na questão da Serra do Mar, nas obras do contorno, né? Onde a gente destaca a prevenção e a minimização. Então, os riscos geológicos, né, relacionados a debris flow em rodovia na Serra do Mar, a gente já conhecia do passado. Nesse slide da direita,
onde nós tivemos o evento de 67, né? Que devastou aí grande parte da encosta, da área urbana, da rodovia que existia na descida da Serra, enfim, houve essa questão. Pelo fato de termos conhecimento desse assunto já, quando estávamos fazendo o projeto dos contornos de Caraguá e São Sebastião, a gente vislumbrou que, como essa obra do contorno ela passa praticamente na base ou no pé na parte inferior ou na base da encosta da Serra do Mar, nós estaríamos passando por área potencialmente sujeita a esse tipo de evento, né, os débris flow. Então, foi desenvolvido, né, um estudo específico, inicialmente para 4 locais, onde a situação foi identificada como mais grave, né, e depois outros 16 locais que eram considerados um pouco mais tranquilos, né. Eu vou apresentar para vocês exatamente essa experiência que nós tivemos, né. Esse estudo, que é apresentado, inclusive, no nosso livro, ele já foi anteriormente divulgado, como parte dele, por nós em 2018, no próprio congresso da BGE. E a metodologia que a gente adotou para fazer esses estudos, né, foi a metodologia que o Kanji, nosso querido e falecido amigo Kanji, né, propôs em 2003, né? É uma metodologia assim, quando você olha hoje, ela é bastante simplificada, mas ela é de uma idealização assim perfeita, né? Ela pega, ela abrange todos os fatores que podem condicionar um risco, né? E aí eu queria mostrar para vocês, né? Essa metodologia aqui, o que acontece? Ela considera 7 fatores, né? Que são chuva, taludes da encosta, declividade do rio, área da bacia, altura dos taludes, uso da terra, e aqui embaixo, infelizmente não apareceu, mas são as condições geológicas, né? Cada fator desse, né, medido na sua respectiva unidade, a chuva em milímetros por hora, o talude seria a inclinação do talude, né, a declividade do rio seria em graus, a área da bacia em quilômetros quadrados, a altura dos taludes, onde está ocorrendo, onde pode ocorrer esses fenômenos, em metros, né, e o uso da terra e as condições geológicas. Cada fator desse, ele tem um peso, né? No caso da chuva, tem um peso 3. Se você notar, né, é o maior peso, que é o elemento, vamos dizer assim, determinante, aí, condicionante principal da ocorrência desses riscos, né? E esse peso, ele tem assim, alguns intervalos de valores, né? Então, por exemplo, chuva. Eu tenho aqui acima de 80 milímetros por hora, entre 60 e 80, entre 30 e 60 e menor que 30. E a cada um desses intervalos aqui, né, eu vejo qual que tem a possibilidade de ocorrência na minha área e eu atribuo um determinado grau parcial, né? Por exemplo, se eu pego essa chuva aqui, que é uma chuva que a gente considerou aqui na Serra do Mar, eu tenho um grau parcial de 6,6, né? Como eu tenho um peso de 3, né, eu multiplico esse peso pelo grau parcial e vai me dar o fator, né, o fator relacionado à chuva. E isso é feito para cada um dos demais fatores. No caso de graus aqui da inclinação das encostas, menor que 45, aliás, maior que 45, 30 e 45, 15 e 30, menor que 15, etc. Tá? E mesma coisa, cada um deles tem o seu peso, que é, aliás, o seu grau parcial, que é multiplicado pelo peso, né? Declividade do rio tem esse peso, a área da bacia tem esse peso, a altura tem esse peso,
o uso da terra tem esse peso, as condições geológicas têm esse peso aqui que não está vendo, mas vou falar para vocês, que é 1,5, tá? E os fatores e os graus parciais são os mesmos. Então, a somatória desses graus parciais vai dar o índice de suscetibilidade, né? Que eu tenho, que foi definido, né, por Cange e outros, nesses intervalos aqui, ó, tá? Então, a somatória, né, desses pesos vezes a ponderação desse peso com o grau parcial, eu vou chegar em valores que vai ficar nesses intervalos. E esses intervalos, né, entre 60 e 80 e 80 e 100, são considerados alto e muito alto. E quando nós atingimos esses valores, a gente começa a ter preocupação e tomar algumas providências. Então, como eu falei anteriormente, a gente estudou detalhadamente 4 locais, né? 4 transposições por viadutos, obras de arte especiais, né? E para cada um foi levantado esses valores, né? E concluído o índice de suscetibilidade, que é esse aqui na última linha, né? 61,20, 57,90, 49,60 e 66,25. A conta, né? Foi essa conta que eu acabei de relatar para vocês, tá? Um dos locais, né, que é a transposição do Rio Santo Antônio, né, nós tivemos um índice de 57,9, ou seja, uma condição de média estabilidade. Mas como já teve ocorrência aqui, né, a gente considerou que uma potencial nova ocorrência, né, seria alguma coisa parecida com o que já ocorreu, tá? Então, inicialmente, né, vou até passar aqui nessa... voltar aqui. Inicialmente, o que tinha? Existia um viaduto, né, de transposição do rio e um outro viaduto de transposição dessa avenida aqui, dessa rua. E o resto eram aterros. Como a gente já teve essa situação anterior, né, o que aconteceu? Olha, se você tiver esse aterro, isso aqui vai funcionar como se fosse um barramento, né? Abrindo um pequeno parênteses. Essa seria o viaduto inicialmente estabelecido, a obra de arte, né? E essa aqui é a transposição da estrada. As investigações que nós fizemos, né, para definir aí os apoios de cada um desses viadutos, né, ele identificou um material, de modo geral, de areia para baixo, né? Esse material cinza achureado ou cinza normal são argilas, né? Essa daqui com mais baixo grau de SPT, essa aqui um pouquinho mais alto, 0,2, 2,4. Esse amarelo, né, seriam sedimentos predominantemente arenosos, né? Esses daqui são sedimentos esses cor de abóbora, são mais argilosos, mas com uma compacidade maior. Então, o que identificou isso aqui? Que aqui não chegavam os blocos de rocha, né, que a gente pode ver nos outros locais, né, que são elementos assim extremamente perigosos para atingir aí os pilares de viaduto. Entretanto, né, em função da grandeza desse débris fall, a quantidade de troncos de árvores foi muito grande, muito elevada, né? E foi, na verdade, não foi tão elevada em relação ao volume, mas como ele é grande, ele ocupa um espaço, e esses troncos, né, eles, na verdade, acabam tendo aí 10 metros de comprimento, eles funcionam como quando chegam entre esses pilares, eles podem fazer um barramento e, com isso, fazer uma pressão e acabar levando e destruindo o viaduto. Então, por conta disso daqui, né, foi feita uma alteração de projeto, onde esses trechos, em vez de fazer com aterros, né, ele foi feito são obras de artes denominadas encontro leve estruturadas, são obras de artes de menor intervalo entre os apoios, né? Isso permitia a passagem tanto desses troncos como desses material granular que eventualmente
originasse de um debris flow, né? Aqui foi um outro estudo que nós fizemos, né? Onde teve um grau elevado aí de suscetibilidade, né? Alto, né? E aqui nós tínhamos alguma coisa desse tipo, né? Era um viaduto. Você vê que ele tem mais de 500 metros de comprimento, né? E o estudo resultou de que essa parte aqui estaria sujeito a um debris flow, né? E a gente interessante que encontramos aqui uma camada aqui de material grosseiro, provavelmente originário de debris flow anteriores, né? Isso daí, né, o professor Faisal, na época, fez um estudo de retroanálise, chegando associado com os dados que a gente obteve de campo, de onde chegou a onda, né, nós conseguimos definir aqui a necessidade de proteção desses pilares aqui, dos 5, 6 e 7, né, que é uma proteção desse tipo aqui, né, quer dizer, conhecido como submarino. Né, e se você pegar, esse aqui seriam, né? Esse aqui seriam os materiais, os depósitos detríticos, né? Aqui já seria o solo eluvial e aqui o solo de alteração, né? E aqui a rocha já... Esse perfil é consequência dos estudos que nós fizemos para cada um desses pilares aí, né? E esse aqui é mais ou menos embaixo, né? Olha aqui a dimensão que você tem dos blocos, né? Por quê? Porque você está muito próximo do pé da encosta. Isso daí leva a uma energia de transporte, de impacto muito grande. Esse aqui foi um outro local, né? Esse local aqui os estudos foram assim médio, né? Aliás, o índice foi abaixo daquele mais temeroso e deu um índice médio, né? Então deu médio porque as condições geológicas eram um pouco mais favoráveis. Você tinha algumas bacias de retenção a montante desse vale aqui, né? Isso fazia com que a chegada da onda no possível debris flow estaria amenizada em parte. E esse aqui foi um estudo interessante, né? Foi o mais alto que nós tivemos. Nós tínhamos inicialmente um traçado aqui em vermelho, né? E esse traçado ele tinha aqui o iboque de saída de um túnel, um viaduto, né? Aí tinha um corte aqui, eu não sei se dá para ver, mas aqui é um espigão. Aí um outro viaduto. Esse viaduto aqui, essa obra de arte, ela tem uma bacia gigantesca aqui de elevada declividade. Então, se choveu aqui, em 10 minutos a coisa está atingindo isso aqui, né? E adotando aqueles parâmetros, aqueles fatores, existe essa possibilidade. Então, ficou temeroso. Aqui era um viaduto que é mais ou menos uns 200 metros de extensão. Essa situação, associado com o impacto ambiental de chegada dos caminhos de serviço aqui, o impacto, a dificuldade, né, de chegar, o impacto ambiental associado com esses cortes, né, que ia chegar aqui a 50 metros de altura, né, isso daí levou a uma decisão de projeto de transferir essa situação aqui para um único túnel, né? E como a gente sabe, defendido por muitos técnicos da nossa área, né? O melhor traçado, a melhor condição de travessia de uma encosta é por túnel, né? E aí, todos esses fatores levaram à transferência desse novo traçado e que foi realmente, na minha opinião, assim, foi extremamente importante, né? E só para completar, né? O traçado do contorno era esse aqui na linha vermelha, né? E atravessou uma série de outras obras de arte. Para cada uma dessas obras de arte foi feito um estudo mais expedito para avaliar a condição de ocorrência de debris flow, né? E a conclusão foi que realmente não havia muito problema.
Então, isso, né, que eu falei, são as alterações e a prevenção que você pode fazer na fase de projeto. Eu pularia agora na fase de operação, né, que é quando é a obra, quando o empreendimento está em operação. E aí, o importante é o monitoramento, né? Esse monitoramento, né, dos riscos geológicos, né, nesses trechos da Serra do Mar, ele já foi estudado, né, no sentido de ocorrência de escorregamentos. Tatizani, em 87, já definiu uma curva aqui, onde você tem a precipitação horária e a precipitação total, onde você tem uma linha que define as áreas com escorregamentos e áreas sem registro de escorregamentos, né? Isso daí, né, só para a gente fazer uma retrospectiva, no trecho da Serra, em 67, a estrada ficou nessa situação, quer dizer, completamente impedida por 20 dias, né? E qual que é hoje o mecanismo de controle de risco nessas áreas onde está aí o empreendimento está em operação? A partir desses elementos, chuva e probabilidade de escorregamento, né, a atual concessionária ela estabeleceu, né, estações meteorológicas em pontos estratégicos da Serra e que fornecem informações online do índice de chuva. E esse sistema propiciou monitoramento, né? E hoje existe um protocolo de segurança onde você tem, após atingir 100 milímetros em 72 horas, a estrada automaticamente ela é fechada, ela é interditada, porque os estudos indicaram que a possibilidade de ocorrência de escorregamento é grande. E se você tem, né, uma situação dessa, um monte de veículos no meio da serra, escorregamento, existe a interdição, fica uma situação completamente caótica. Bom, era isso daí que eu tinha para falar para vocês, um pouco do debris flow, um pouco dos riscos associados aí a obras lineares e essa questão aí das atitudes em relação de controle de risco em projetos e rodovias. Bom, com isso eu agradeço aí a vocês aí por terem assistido e passo aí a palavra para o meu colega Marcos Saito, que foi companheiro aí das obras aí do contorno das Tamoios, né? Marcos, com você aí. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Márcio. O Márcio me chama de companheiro, mas para mim até hoje o Márcio é meu professor aí, né? Me iniciou e me ensinou muitas coisas aí ao longo desse projeto, ao longo dessas obras, né? Bom, o Márcio fez uma apresentação aí da parte mais técnica, né? E bem densa e bem dinâmica, mas bem dinâmica de vários aspectos aí do que a gente estudou. O Márcio mostrou vários aspectos dos vários estudos que a gente fez desde a época do projeto e também alguns estudos que a gente fez depois, né? Já por ocasião do livro. E aí eu vou entrar aqui com a parte um pouco mais histórica, de registros e de ilustrar mesmo o que aconteceu, porque mesmo a gente que é da área técnica, às vezes a gente fica olhando as informações técnicas, né? Sejam sondagens, sejam uns cortes ou os registros que a gente tem geológicos, e quando a gente vê uma foto histórica, eu acho que é bem impactante e mostra bastante, né, a extensão do que aquilo pode acontecer, porque muitas vezes a gente mesmo pode achar que a gente está sendo muito catastrofista, né, pode estar exagerando em algum aspecto ou algum risco ou alguma coisa que pode acontecer eventualmente em algum lugar, mesmo que ninguém nunca tenha visto, né, e na geologia a gente trabalha muito com isso. O horizonte de tempo que a gente olha é muito maior do que o horizonte de tempo que o ser humano costuma enxergar, então às vezes pode parecer difícil que certas coisas aconteçam. E mesmo um evento como esse, né, de Caraguá 67, que está dentro do horizonte de vida de um ser humano, para muitas pessoas é estranho, porque elas não estavam lá para ver ou elas nasceram depois, e a gente vê as consequências disso acontecendo, infelizmente, todo ano em vários lugares do Brasil. Chove, você tem uma tragédia porque o ser humano ocupou uma área que ele não deveria ocupar. Então, parte da missão do livro, no entendimento que a gente tem, também é trazer
esse registro e botar o dedo na ferida mesmo, de falar de quem é a responsabilidade e como você pode saber quais lugares estão em risco ou não. Então, essa foto aí da esquerda, né, a planície do Rio Santo Antônio, no bairro que hoje é o Rio do Ouro, ali em Caraguá, né? Para quem conhece ali Caraguá, essa é bem a região onde você termina a descida da Tamoios antiga, né, que agora é só pista de descida, e tem ali um pouquinho para a direita dessa foto ficaria ali o supermercado Chibata, e ali onde está o rio, logo depois daquelas curvas, um pouquinho para a direita é a Santa Casa, né? E esse bairro aí, que hoje é o bairro Rio do Ouro, ele é densamente ocupado, tem escolas, ou seja, tem equipamentos públicos do governo, numa área que já foi vítima de um evento geológico. Como curiosidade, né, Caraguá ficou isolada nesse evento de 67, e se não fosse por um rádio amador, né, o senhor Tomás, que está aí na foto, existem fotos dele em vários registros, né, da história da cidade, se não fosse ele fazer contato com outros radioamadores de cidades próximas, talvez a ajuda demorasse mais ainda para chegar, porque a Tamoios ficou fechada pela serra, o outro lado de São Sebastião também era difícil acesso, Ubatuba ao norte também, tanto que boa parte dos resgates iniciais chegaram pelo mar e pelo ar, né? Mas se não fosse a atuação do senhor Tomás, talvez demorasse muito mais do que já demorou na época, né? 67, a gente sabe, não tinha muito do que a gente tinha hoje em termos de comunicação. Antes, só para dar uma ilustrada, né? Apesar de que isso é uma tabela, mas para dar uma ilustrada na velocidade com que esse tipo de evento ocorre, essa tabela aqui é da tese de mestrado do Gramani, né, colega nosso e um dos autores do livro, Marcelo Gramani, geólogo do IPT, e se vocês olharem ali, tudo isso aí é 18 de março de 67. E a coisa foi muito rápida, foi de manhã até o fim do dia, praticamente aconteceu tudo o que a gente sabe de desastre e o que a gente tem de fotos que eu vou mostrar para vocês. E a gente comprova isso de várias formas, né, com registros geológicos e muito também de registros das pessoas que muitas moram em Caraguá ainda hoje e se lembram desse dia, né? Então teve gente que relatava para a gente que passava no centro, por exemplo, de manhã e quando foi passar de novo no fim do dia já não tinha mais a ponte ou já não tinha mais um certo bairro, uma certa casa. Quem passou num dia no final do dia e depois no dia seguinte de manhã já nem conseguiu chegar, né? Então é uma coisa que acontece muito rápido, não tem o que fazer, literalmente, quando desce um debris flow desse tamanho, dessa magnitude, por uma serra como é a de Caraguá. E aqui eu vou passar várias fotos históricas, né, para vocês terem uma dimensão da catástrofe. Algumas a gente sabe onde é, outras não. Essas fotos a gente conseguiu no museu, no Arquivo Histórico de Caraguatatuba. Deixar aqui o agradecimento para a historiadora Denise Lemos, que recebeu muito bem a gente, compartilhou muitas fotos, né. Essa daqui, então, mostra, né, dois dos compartimentos geológicos que o Márcio falou, né, planície aluvionar, planície marinha ou fluvial junto com os morros. Foto em preto e branco, mas basicamente tudo que você vê de branco nos morros, nessa e nas próximas fotos, são os escorregamentos. Então dá para ver que as encostas, elas desceram praticamente todas, né? E apesar de que nas fotos é interessante que a gente vê os troncos, muita árvore, muito galho, né? A parte que sobra é o que está nas fotos, mas toda a lama e boa parte das pedras e da água já passou por isso aí. Então a gente chama de debris flow, que é detritos, né? E às vezes mud flow, tem diversos termos, né? Lama, vários tipos de fluxos. Sempre que a gente vê uma foto do que já passou, em geral a gente vê árvores, né? A gente vê tronco, vê madeira, mas é porque todo o resto já passou, né? E todas essas árvores vieram das encostas, né? Então aqui na esquerda eu chuto que é um trecho da Tamoios, não tenho certeza, mas é muito parecido. Aqui na direita, né, é interessante notar nessa foto que já dá para ver ali o horizonte de rocha exposto, ou seja, o que o Márcio falou, né, a espessura desses escorregamentos na Serra do Mar, pelo menos nessa região, não são muito grandes, são coisa de metros, em geral poucos metros, porque a espessura de solo, pela própria evolução natural da Serra do Mar, não tem tempo de se formar uma espessura de solo muito grande, e continuamente esses eventos de deslizamentos vão limpando o pouco solo que se forma na serra e expondo a rocha, né? E por isso mesmo é sempre muito fácil, digamos assim, que eventos de chuvas extremas consigam
carregar boa parte desse solo, porque logo a água que infiltra no solo chega na interface solo-rocha, lubrifica essa interface e aí desce tudo, carregando tudo que tiver em cima e o que tiver pela frente, né? Essa foto do meio embaixo é a ponte do Rio Santo Antônio, que foi carregada pelo debris flow. Muitas testemunhas da época disseram para a gente que a ponte está lá ainda, né? A região hoje está toda coberta de mato, você não consegue ver, mas a ponte foi carregada e depositada logo ali em seguida, né? Esse ônibus aí na praia, alguém depois pode me corrigir, alguém que é da região, mas até onde eu sei, uma época o ônibus passava realmente por alguns lugares de praia, né? Antigamente não tinha estrada o tempo todo, então não necessariamente esse ônibus foi carregado da cidade até a praia, pode ser que ele já estivesse lá, mas de qualquer forma a foto da esquerda mostra que poderia ter muito bem ter sido carregado também pelo debris flow. Essa já é a ponte provisória, o Exército na época construiu uma ponte provisória sobre o Rio Santo Antônio, tem diversas fotos dessa ponte em vários registros, né, no nosso livro também, e aí só para ilustrar um pouco do que foi, né, a dificuldade pela qual a cidade passou. O Rio Santo Antônio, para quem conhece, é um rio bem largo, que praticamente corta a cidade no meio, então você imagina se hoje acontecesse alguma coisa parecida e a ponte fosse levada embora de novo, as diversas pontes que existem, né? Você divide a cidade no meio e fica sem fluxo não só na cidade, mas entre São Sebastião e Ubatuba e basicamente entre uma parte do litoral, porque a BR-101 hoje passa lá. Essa daí é uma parte da Santa Casa, né, que ela ficou inteira, ficou de pé e está lá até hoje. A Santa Casa continua ativa e continua sendo um hospital de referência na região, não só para Caraguatatuba. E é interessante que a Santa Casa está do lado do Rio Santo Antônio, que a gente viu em várias fotos que alargou muito o leito, varreu muito do que estava em volta, mas a Santa Casa ficou lá, o que foi muito bom para a cidade, porque imediatamente no dia seguinte já foram prestados os primeiros atendimentos ali mesmo, né? E de novo notar nas encostas os trechos claros, né, ou brancos, onde tudo foi levado, e na planície a quantidade de tronco, galho e material vegetal, que é o que sobrou. Né, mais algumas fotos aqui, né, mostrando esses aspectos que eu já comentei. Essas partes brancas nas encostas, até hoje mesmo, se você estiver lá na região e olhar a serra de longe, você consegue ainda ver as cicatrizes, porque a vegetação, mesmo depois de quase 60 anos, não se recuperou completamente em boa parte delas. Você consegue ver os tons de verde mais clarinhos, né, pelo tipo da vegetação que se forma logo depois de um evento desse. Mesmo depois de quase 60 anos, a vegetação ainda não se recuperou e você consegue identificar onde ocorreram vários desses deslizamentos. Esse evento, obviamente, foi muito importante para a cidade, né? Então, aqui na foto da esquerda embaixo tem um tronco que foi carregado pelo evento, pelo debris flow de 67 e deixaram no local para servir como um monumento, né? Ali na escala, vocês podem ver de camiseta verde, ali está o Wilson, né? O geólogo do IPT também, colega nosso e também um dos autores do livro. Então, dá para ter uma ideia, isso é só uma parte de um tronco, né? Tem aí na foto da direita embaixo, perto do centro de Caraguá, esse monumento, né, representando aí as pessoas vítimas da catástrofe e num tronco de árvore, né, que é o que a gente vê bastante. E ali um memorial com várias das fotos, algumas fotos estão aqui nessa apresentação e no livro, dá para ver a foto da ponte, da Santa Casa, da ponte provisória, né, e tudo isso ali no centro de Caraguatatuba. Aqui o Márcio servindo de escala para alguns troncos que foram retirados por ocasião das obras, né, da rodovia dos contornos. E a gente acha interessante essa foto para notar a escala, né? Esses troncos estavam depositados num depósito aluvionário ali no meio de vários sedimentos. E olha o tamanho desses troncos, né? Eles foram empilhados aí pela empreiteira na época, mas qualquer tronco que você pegar e você tentar ver aí pelo menos a dimensão, né, o diâmetro do tronco e o comprimento da árvore, tudo isso depositado, né, como se fosse qualquer outro tipo de sedimento, isso realmente não é muito comum de se encontrar. Isso perto do Morro do Santo Antônio, no caso do outro lado de um divisor de águas que tem entre a bacia do Rio Santo Antônio e a bacia mais a leste, que é a do Guaxinduba, que também é um importante, que também foi muito afetado. Isso aqui já é uma foto atual do Parque Estadual da Serra do Mar, ali no Caraguatatuba. A hora que você entra no parque, né, ele vai subindo o rio ali paralelo à descida do Tamoios. Aqui eu acho que já é o Rio do Ouro, né, o Rio Santo Antônio, à medida que ele vai subindo, ele vai se subdividindo. Eu não sei se é o Santo Antônio ou o Rio do Ouro lá em cima, mas de qualquer forma é interessante para mostrar o tamanho, né, e o tipo de
sedimento, é até estranho chamar um negócio desse tamanho de sedimento, mas o tamanho dos blocos de rocha, né? Tá ali o Márcio, o Wilson e um pouquinho atrás na esquerda o professor Faisal ali servindo de escala, e tudo isso lá em cima, né? Já onde o rio já tem uma declividade maior, longe, né, da região ocupada do Rio do Ouro, lá embaixo do bairro, da planície. Então, você imagina um evento que aconteça hoje, ele ia carregar esse tipo de coisa lá para baixo. Então, se desse um bloco desse junto com lama e galhos e troncos, não tem nada que segure isso aí, né? Ele leva o que tiver na frente. E foi mais ou menos o que aconteceu em 67. Aqui um registro geológico, né, que a gente tem já na planície do Rio Santo Antônio, então o mesmo rio que estava na foto anterior agora na planície, já perto ali da Santa Casa, no bairro do Ouro, e a gente vê aqueles mesmos blocos, né, a gente não vê blocos tão grandes nessa região, mas a gente vê, né, blocos de rocha ali no corte da margem do rio, imersos numa matriz, né, argilosa, arenosa. Então, como que um bloco daquele tamanho está depositado, flutuando, né, digamos assim, entre essa matriz muito mais fina, é o depósito típico do debris flow, né? Que é um dos detalhes técnicos aí do debris flow, que é a inversão granulométrica, que a lama muitas vezes vai por baixo e os blocos de rocha muito mais pesados são transportados por cima, tamanha a velocidade e a força do fluxo. E algumas curiosidades, né? Tanta pedra, né? Tanto bloco de rocha nessas regiões que, por exemplo, essa foto da esquerda é uma casa no bairro do Ouro, onde o bloco era tão grande que a pessoa conseguiu desmontar uma parte, mas ela resolveu incorporar o resto na casa, porque é tanto bloco tão grande que às vezes nem vale a pena tirar do lugar, ou é muito difícil. Aí na direita já é uma outra bacia hidrográfica, né? Já a planície do Rio Camburu, que hoje é mais facilmente identificado como sendo o local da fazenda Serra Mar, que é aquela planície grande que a gente consegue ver nas fotos de satélite, né, de Caraguatatuba. Na frente hoje ele tem o shopping Serra Mar, tal, tudo isso é lá para o fundo, já mais perto da serra. Na foto ali de escala está o geólogo André Mayon, que trabalhou com a gente também nos contornos. E aqui, isso é uma coisa que está no livro, mas eu achei interessante trazer comparações, né, de registros de imagens aéreas. Então, as fotos históricas de 62 e 73 são do acervo do IPT. Deixo aqui o agradecimento para o Haroldo, né, que é quem cuida desse acervo lá no IPT, e as fotos de 2021 são do Google Earth. Então, 62, 5 anos antes do evento, 73, 5, 6 anos depois. E é interessante que as fotos de 2021, e mesmo hoje, né, elas guardam mais semelhanças, pelo menos eu acho, do ponto de vista, né, da cicatriz com a foto de 73 com a foto de 62. Né? Então, comparando 62 com 73, é bem interessante a gente ver os contrastes, né? Então, essa foto da direita aqui, por exemplo, a gente vê o traçado da Tamoios, né, que hoje é só a descida. Em 62 e 21, né, a gente vê direitinho o traçado. A gente vê como esse traçado parece que ele foi alargado em 73, né, por conta dos diversos escorregamentos. Na foto aqui da esquerda, né, a planície do Rio Santo Antônio, tá pequenininha aí para você, mas dá para ver nos anexos do livro, a Santa Casa e o cemitério de Caraguatatuba são esses pontinhos amarelos aqui, o Santo Antônio passando mais ou menos aqui no meio, né? E hoje passando já à direita aqui da Santa Casa, como está aqui hoje já retificado, mas a gente pode ver como ele foi alargado, né? Em 62 você quase não vê o Rio Santo Antônio passando aqui, você vê mais a estrada do que o rio, né? O rio ele está bem pequenininho aqui serpenteando, e a largura que ele está aqui na foto de 73. Né? E isso ocorreu com diversos outros cursos d'água e drenagens, né? Não só com o Santo Antônio, mas ele é o que a gente tem mais fácil registro e que, para quem conhece a região, dá mais impacto, porque é um rio que as pessoas cruzam todo dia lá. Né? Em todas essas fotos dá para ver um pouquinho da planície aqui da Fazenda Serra Mar, né? A planície de Caraguatatuba, que hoje, que eu acabei de mostrar ali a foto, que é uma parte dela é a planície do Rio Camburu, e também dá para ver que muitos escorregamentos desceram por essa área, inclusive tem um livro, né, da Glória Koch, a autora Glória Koch, jornalista, falando especificamente sobre essa área da Fazenda Serra Mar, que foi também conhecida como Fazenda dos Ingleses, que foi destruída por esse evento, né, de 67, que inclusive levou os ingleses a abandonarem o empreendimento na região. Mas isso é outra história, né, não cabe aqui, mas também é uma curiosidade, uma história interessante de se conhecer sobre a região. Da minha parte era isso, né? Mais ilustrar tudo aquilo que o Márcio falou com dados e fundamentado, né, em conhecimento técnico, e deixar aqui, então,
nosso agradecimento pelo interesse de todos aí, pelo tempo que vocês disponibilizaram. É um tema muito amplo, muito vasto, a gente gostaria de poder sempre falar sobre ele. E deixar aqui como último, né, último ponto, né, último destaque dessa apresentação, que é o poder público, né, são os governos das esferas municipais, estaduais e federais quem tem que controlar aonde as pessoas vão ocupar, aonde as pessoas vão fixar residência, onde elas vão iniciar empreendimentos. Né, uma pessoa só ela não tem condições de saber, sendo do meio técnico ou não, aonde é uma área de risco ou não. E o governo hoje tem instrumentos para saber onde essas áreas de risco estão localizadas, e Caraguá, assim como muitas cidades de pé de serra, ou de regiões litorâneas próximas de serra, ou de regiões serranas, voltou a ocupar, e numa escala muito maior do que ocupava antigamente, voltou a ocupar áreas que comprovadamente são de risco. Então, é uma coisa que para a gente que é geólogo e outros do meio técnico que trabalham nessa área, sabem como é difícil, né, lidar com esse aspecto, porque basicamente a gente fica sempre, né, falando as mesmas coisas e vendo as mesmas coisas se repetirem. Então, da minha parte é isso. Eu queria só lembrar um fato histórico, né? Provavelmente o Wilson, que é um dos autores aí, o Wilson do IPT, vai abordar isso numa futura apresentação. Mas, como o Saito falou, um dos apresentadores do livro foi o ex-coordenador da Defesa Civil Estadual. E o outro apresentador foi o professor Setembrino Petri, que, aliás, foi meu professor lá na época da escola. E o professor, né, fizemos uma entrevista com ele, porque ele juntamente com o professor Quinitino, fizeram um trabalho logo após o evento. Né? E nós fizemos uma entrevista e ele super lúcido. E o lançamento do livro coincide com a comemoração de aniversário do professor Setembrino de 100 anos. Lúcido, escrevendo ainda um artigo para nossa que foi publicado no anexo do livro. Então isso aí é uma coisa que é um fato histórico super importante. Era só isso que eu queria cumprimentar, viu, Mendes? Por si só já é um fato histórico, né? A gente pediu para o professor Setembrino um prefácio, ele escreveu um prefácio e ele escreveu mais um artigo para ir de anexo. Né? Não, eu só queria deixar como última palavra agradecer todo mundo aí, né, pelo tempo, pelo interesse, mas uma curiosidade, né, Márcio, que quando a gente começou esse livro, a gente achava que ia ser um artigo pequeno aí de umas 10, 20 páginas de algum congresso, alguma revista, né, a gente se juntou, vamos fazer um artigo, né, para marcar esses 50 anos, isso lá em 2017, e tá aí, né, o artigo de 10 páginas, tá o resultado aí, virou um livro. Todos os autores estavam trabalhando juntamente no contorno, né, então foi a oportunidade de congregar e trazer uma experiência aí histórica e técnica. E agradeço também a todos que participaram.